É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui no nosso ValeCast, hoje no episódio 6. E como sempre, muito aprendizado e só pessoas especiais e especialistas da área aqui, do segmento, que vai agregar demais no dia a dia de vocês. O episódio 5 foi espetacular, os outros episódios também estão bombando na rede e espero que vocês estejam gostando do canal. Para começar, não deixe de dar o like, isso ajuda a gente demais aqui para poder divulgar o nosso canal, e também faça inscrição, que só assim você nos ajuda aqui que o logaritmo lá dos canais da rede social divulgue o nosso vídeo. Muito bem, hoje mais um assunto que realmente a gente vai falar hoje de patologias prediais, e eu trouxe aqui um super especialista a nível nacional aqui, dizem por aí, né, que é um dos melhores do Brasil, se não for o melhor. Tá, vamos aos pontos, com certeza um dos 10 mais preparados do Brasil. Isso daí. Cláudio Eduardo Alves da Silva, ele é engenheiro civil e perito e dono da Prevent. Grande honra ter você conosco aqui. Muito legal, muito obrigado por você ter vindo, Cláudio. A honra é toda minha, Jaime, Júlio, adorei o convite. Estou muito feliz aqui de estar com vocês aqui. A primeira vez aqui no ValeCast. Primeira vez no Vale? No Vale já tinha vindo, não? Aqui em São José, né? Então, assim, nunca tive em São José? Eu tenho parentes aqui, mas a trabalho profissionalmente. Tem parente aqui também? Hoje aqui, tem. Aí, ó, estamos juntando os amigos. Estamos juntando os amigos. Antes de qualquer coisa, deixa eu apresentar meu amigo Júlio aqui. Super referência de mercado. Super referência também. no mercado também, na área de portaria remota, atende portaria. Eu sou o Jaime Roque, né? Eu esqueci até de me apresentar, né? Sou dono da Ortecom, também presidente aqui do Vale Síndico. Me fale um pouquinho de você, um pouquinho da Prevent e considerações iniciais. Muito obrigado. Então, vamos lá, né? Então, já como você falou, nós estamos no 6º episódio. Muito honrado de participar. E eu também assisti um pouquinho dos outros, né? E principalmente o último episódio com o Carlos da Condorrisc. Então foi brilhante aí o trabalho de vocês, sensacional, né? Comentário de todos os que já passaram por aqui. Mas o Carlos, ele abriu uma situação que é importante para nós, né? É a nossa principal dificuldade, que é a conscientização do síndico, a conscientização do condomínio em si. E essa conscientização, ela é difícil de ser feita. E aqui tem uma grande oportunidade da gente bater um papo, né? E a gente colocar isso dessa forma. Todo consultor, né, tem essa dificuldade, né? O Carlos falou um pouquinho, poxa, como é que um seguro é feito sem que tenha sido feita uma análise de risco? E nós vamos falar um pouquinho aqui do meu trabalho, né? Então, muitas vezes, como é que uma obra é contratada sem que antes tenha sido feito um diagnóstico, sem que tenha sido feita uma análise e sem que tenha sido feito um projeto? Então, assim, são coisas que cada um tem a sua especialidade aqui, cada um defendeu brilhantemente, bem, né? Mas a gente vai tentar aqui um pouquinho hoje defender na área da engenharia civil, a qual eu sou formado. Antes da gente entrar em patologias, né? Ou até entrando, me fala um pouco, quando eu vejo a parte de perito judicial, isso é muito importante, né? Eu acho que muita gente está precisando, às vezes, de um perito aqui em obras que são realizadas, principalmente em entrega, né, de construtora. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua função. A parte da perícia judicial propriamente dita, né, ela é mais conhecida dentro de processos, né, de problemas normalmente que o condomínio está lidando ali junto ao incorporador, à construtora, e aí nesse caso se destaca o perito. Há uma questão que a gente se posiciona no mercado, mas lá no processo, né, perito só tem um, é aquele indicado pelo juiz ou pela juíza, né, e a qual as partes que entraram ali no litígio, né, apresentam seus assistentes técnicos, né, mas o mercado não conhece assistente técnico, né, vai procurar, né, o condomínio vai procurar por um perito. Você, né? na verdade, quando fala em perito, é o juiz que te nomeia perito para você
Isso, esclarecer. Eu faço atuação como assistente técnico dos condomínios, normalmente clientes nossos, né? Que vão ali pleitear problemas construtivos junto à construtora. Então, ali, nesse caso, só existe o assistente técnico. Quem nomeia o perito é o juiz ou a juíza. Ela que faz, vou nomear o meu perito para esse processo. Entendi. E qual que é quando você é assistente do condomínio, qual é o seu papel? Então, tem uma jornada que eu costumo dizer. Essa jornada, ela parte desde a nossa contratação para fazer averiguações, para fazer o diagnóstico, para fazer o laudo no edifício. E é importante que a gente tenha na partida sempre a questão do objetivo do laudo. Tá? Aí eu vou ser bem claro em vários aspectos aqui. Qual é o objetivo do laudo para se constatar um problema construtivo? E nesse objetivo, ali você vai levar essa situação através do documento para que junto do advogado, que vai fazer a petição inicial, vai fazer o pedido pautado no fundamento aquele que o laudo coloca. E ali a outra parte, né, normalmente a construtora, quando a gente está no condomínio, vai fazer a sua defesa. O juiz vai olhar e vai falar assim, não sei A, não sei B, vou trazer o meu perito. Aí que entra a figura do perito judicial, que vai tentar discernir quem tem razão, ou às vezes até vai ter um ponto de vista terceiro, que ele vai colocar no seu relatório. E, como assistente técnico, a gente faz perguntas, que são os quesitos, para nortear o trabalho do perito judicial, da perita judicial, e vai acompanhar o perito na diligência. Quando ele formular o laudo, emitir os pareceres concordando, divergindo do que foi colocado, até se encerrar o que a gente chama de fase técnica do processo. Entendi. Cláudio, essa questão, quando chega a se precisar de um perito, na verdade muita coisa falhou aí desde a entrega do condomínio, né? Nas nossas conversas preliminares, até quando nós fomos te convidar para vir aqui para o Vale para apresentar o seu conhecimento, o seu conteúdo, a gente falou muito sobre a questão da entrega, né? Os riscos que se tem, né? E lembrando do Carlos, os riscos que se tem nessa entrega, em receber bem, implantar bem o condomínio, a questão da norma de manutenção, com foco bastante em estrutura, e a questão da evolução por patologia. Como é que isso está ligado com o risco e como começa o seu trabalho? Porque essa parte, quando você é chamado um perito, já... vamos dizer assim, a Inês, quase que a Inês já está morta. Exato. Que na verdade eu comecei do fim, mas na verdade para justificar o início. Sim, sim. Né? Porque tudo isso aí, agora ele vai explicar direitinho, aí que está o link da inspeção predial, né? Também. É um outro conceito que também é um pouquinho confundido. A inspeção predial confundem muito que é já de pré-desandamento. Não, a inspeção predial já é do início da obra, já para você... Vamos tentar dar um preâmbulo aqui, aproveitando o gancho que o Júlio aqui me colocou. Em tese, né, e aí vai uma historinha, né? O condomínio ele nasce do desejo do empreendedor ganhar dinheiro e construir um edifício, a qual ele lá no terreno monta um stand e fala assim, eu vou vender para vocês 50 apartamentos com esse padrão aqui. Não construí ainda, me deu o dinheiro, assine um contrato comigo. Como ele pode fazer isso? Pela lei da incorporação, a lei 4.591. 4.591, de 1964. Com isso, o que ele faz? Ele tem que ter um projeto aprovado na prefeitura, com carimbo de aprovação, junta com todos os demais documentos, chama um advogado, monta a minuta do condomínio e vai lá registrar no cartório. Uma vez registrado no cartório, você tem um número de matrícula. Com esse número de matrícula, aí sim você pode negociar as unidades virtualmente a serem construídas. Então, muita coisa já está definida no projeto. Muita coisa já está definida na convenção. Então, se você é um condômino, né, um futuro morador de condomínio consciente, antes de comprar, você já pode saber o que você vai comprar se você for ao cartório levantar essa documentação. Então, é importante, né, essas questões. E aí vai a dica primeira.
muitas vezes fala assim, eu não tenho nenhum projeto na minha edificação. Vai no cartório de registro de imóveis, que pelo menos o projeto de prefeitura provavelmente você vai encontrar. Ponto de partida número 1. E consegue pedir? Sim, porque qualquer mortal pode pedir no cartório, porque você não precisa ter interesse algum Perfeito. da edificação. Então é importante. Lá, quando a construtora vai ter que entregar um empreendimento, tem, pela própria lei, acho que o artigo acho que é 51, a questão de se fazer uma comissão de recebimento da construtora. da obra. Sim. Então isso começa a nascer 6 meses antes do processo de entrega. Nunca receba. Na verdade, vai ser eleito um síndico inicialmente, né, para isso. Nem estou falando da eleição do síndico. Eu estou falando os adquirentes lá atrás, podem eleger uma comissão para receber a chave de representantes. Sim. Que lá no momento oportuno da entrega vai ser uma das vozes ativas. É que, na verdade, quando faz a processo. entrega da área comum, tem que ter o síndico, né? Isso. O condomínio, propriamente dito, ele só nasce com a ata de instituição e com a eleição de um representante legal. Que vai receber o condomínio. Nesse momento que eu acho importantíssimo ter um engenheiro acompanhando por causa das garantias do Eu tipo voltei de um garantia. pouquinho na historinha para dizer assim, o que se tem de lei e qual seria na jornada o caminho certo. Lá no primeiro dia de entrega, se possível, lembrando que a gente tem uma comissão eleita 6 meses antes, mas ali não tem a consciência de se trabalhar isso, e a oportunidade aqui que eu agradeço de dar essa consciência, é de você levar essa comissão, chame um profissional ou um escritório de engenharia para receber o condomínio junto com o síndico. Essa seria a primeira dica. Por quê? Lá no primeiro dia, a construtora não vai ter a componente que ela sempre coloca a vocês, condomínios, você não fez manutenção. Não tem manutenção no primeiro dia. Ali só tem uma lista de apontamentos do primeiro dia ou dos primeiros dias daquela edificação. Porque o recebimento ele vai também ser diferente até de uma inspeção que você vem fazer inicial dessa entrega. Ou você vai fazer primeiro a inspeção, depois vai receber. Então, vamos lá. O recebimento de um condomínio, ele é pautado por algumas diretrizes, né? Primeiro, a gente precisa conhecer a parte documental da edificação. Né? Vai ter a BITS, ou certificado de conclusão, vai ter o AVCB, que é o certificado de conclusão do Corpo de Bombeiros, né? Uma coisa está atrelada à outra. A prefeitura não emite o ABITS se não tiver o AVCB, para vocês terem o fechamento do processo. E isso tudo, esses documentos são colocados à edificação, porque tem-se um projeto legal, a qual a ABITS fecha, foi construído de acordo com esse documento legal, e o AVCB tem um projeto de combate a incêndio, a qual houve uma vistoria do Corpo de Bombeiros, e aí tem-se uma certificação do AVCB, o primeiro AVCB da construção, ok? Feito isso, o que nós temos? A possibilidade de ser feita uma auditoria na construção 0 quilômetro, que é o relatório de recebimento, se a construtora oferece um documento, o relatório de entrega. Para consagrar essa questão. Eu vou chegar no... Quando a construtora ela vai entregar o condomínio, a área comum, principalmente, eles têm os itens que ele vai entregar. Esse item, o salão de festa, vai ver as torneiras, enfim, vai ver uma série de itens. Tem um rito, né? Um rito que vai cumprir. Isso é uma coisa, né? O grande problema por isso que eu falo, porque o recebimento é uma coisa e a inspeção é outra, se, por exemplo, os vícios que são ocultos, que não está aparecendo, que o síndico não consegue ver ali. É bom a gente falar no assunto, né? Uma que você pode combinar o recebimento da edificação técnico feito por um escritório de engenharia, de arquitetura, né, o escritório capacitado, junto com o recebimento que você vai fazer da construtora para recebimento das áreas, que você vai receber com apoio técnico. Esse é um ponto. Né? A outra coisa é a seguinte: primeiro, o profissional vai ter que checar as questões documentais. Como eu disse, a VCB, a parte de ABITS, a parte dos projetos legais, toda a biblioteca técnica do condomínio. Existe uma norma, que é a 14037. Tem uma lista. Né? Projeto legal ele é de prefeitura, projeto legal ele é do Corpo de Bombeiros. Os chamados projetos para construir, os projetos executivos, vão ter ali projeto do elevador, projeto do sistema elétrico, projeto do sistema hidráulico, projeto das estruturas, de impermeabilização, da fachada e por aí
Vai. Ou seja, tem-se a biblioteca? Tem-se. O escritório tem que estudar isso e depois de estudar vai a campo checar para ver se está batendo. Claro que tem conformidades visuais e outras conformidades que estão indicadas em projeto. Quando a gente fala de vícios ocultos, muitas vezes ele é oculto, às vezes até na primeira vistoria. Né? Porque ainda tem a parte do uso, a parte do próprio funcionamento do sistema, que ele ainda não apareceu. Porque senão você tem alguns ensaios que você teria que fazer, e ensaio nessa parte do primeiro dia, ele se torna, às vezes, até inviável financeiramente. Não tecnicamente, porque você consegue fazer. Quando a gente precisa agora encaixar, qual é a diferença deste relatório ou desse trabalho com a inspeção predial? Que também tem uma norma, que é a 17747. E o que acontece com isso? Nós temos, então, um processo pela norma de desempenho, a NBR 15575, que ela trata de um ciclo de qualidade. Qual é esse ciclo de qualidade? É importante que primeiro a gente saiba a característica do desempenho daquela edificação projetada. Qual é o desempenho para a fachada, qual é o desempenho para a impermeabilização, qual é o desempenho para a estrutura. Tudo isso tem norma e na norma tem as graduações, as classificações. Inclusive você pode ter garantias diferentes, né? Muita gente não fala nessa questão, o advento da norma de desempenho traz que você pode ter uma garantia que ela é mais inferior, de 5 anos, outra intermediária de 7,5 e outra até superior de 10 anos. Eu ainda não vi nenhumas que superam aos 5 anos normais, ainda não vi. Qual que seria de 10 anos? É porque você teria que ter um desempenho tal no projeto a qual você possa lhe permitir uma garantia maior, mas isso nós estamos falando de um produto de uma maior qualidade de entrega, né, a qual o construtor vai se responsabilizar porque ele deixou realmente algo mais robusto, né, algo mais planejado na edificação, tal qual uma brincadeira do carro aqui, acho que a Rolls-Royce faz, né, para te dar uma garantia estendida, né, porque eu confio tanto no meu produto. Mas desculpa interromper, já interrompendo, Cláudio, tem um ponto assim. Você começou a falar do mundo ideal. O mundo ideal é quando, primeiro, os adquirentes se entendem e precedem, inclusive, o trabalho da construtora e se vender uma boa parte dos apartamentos, e aí eles se juntam para contratar uma empresa para receber. Mas isso é minoria, não é? Sim, sim. Quase impossível de acontecer. Como você fez a pergunta, não é uma série de erros. Eu tô tentando te explicar essa questão, isso, para você ver onde começam e por isso os erros. A importância de hoje, porque às vezes as pessoas vão assistir esse vídeo e até vão entender qual o próximo passo, até quando compram um apartamento, um empreendimento, e os passos a serem dados. Porque importante se reunir com os demais. Exato. O grande X dessa história é que a construtora devia explicar isso para eles, né? Mas eles não vão contar porque envolve uma série de garantias, né? Não vão falar isso de jeito nenhum. Até na entrega controverso, né? Porque como o Carlos mesmo colocou, né, no podcast passado, existem empresas e empresas, né? Construtoras e construtoras. Isso quer dizer que a empresa boa eu diria que dar consciência para o futuro condômino, né, o adquirente, com antecedência, dizendo o que ele tem que fazer para, vamos dizer assim, para poder receber o imóvel. Eu entendo dessa forma. Eu diria que de forma... A administradora que é contratada, porque é o seguinte, isso tudo que a gente está falando, quando vai ser da entrega do imóvel, existe uma assembleia aqui de instalação. Sim. E na Assembleia de Instalação... Perigosíssima. Vamos até podemos estender isso. Mas o que acontece? Normalmente as administradoras são contratadas pelas essas construtoras, elas vão lá e tem uma tendência, né, a ir para o lado da construtora. Então eles não vão explicar para você que quando o síndico que foi eleito, que ele deveria ter um engenheiro para acompanhar essa inicial. Receber juntamente. Onde já foi em alguma assembleia de instalação que você viu eles explicarem isso, não? Não. Existem construtoras que já
fazem um laudo de entrega, ou seja, eles contratam uma consultoria independente e oferecem o trabalho. Porque ali tem sempre um grande problema, né? Ele vai te dar a chave do empreendimento, principalmente as áreas comuns vão estar liberadas, por isso que eu falei da Assembleia Perigosa. E a partir do momento que rompeu aquela fita, cortou aquela fita, meio que parece que está tudo liberado, né? Porque tem uma tensão muito grande para a entrega do empreendimento, aí tem discussão, atraso, problemas de né? Isso os é o problema, pessoais isso lá, é o problema. mas naquele dado momento você tem, puxa, vão entregar. Dessa forma, a gente tem uma série de situações ali que, dependendo do perfil da construtora, ou ela deveria jogar claro, né? Ou ela quer esconder. São dois posicionamentos que a gente vai encontrar. Então, assim, na teoria, seria importante você ter essa cultura, né? Ensinar lá o pessoal da comissão de representantes que tem esse serviço da engenharia que eles podem fazer uso, tem que provisionar. E você nem teve condomínio instalado. Né? Não tem um representante legal do condomínio. Não tem um representante legal. Né? Então, assim, o problema da construtora é que o pós-venda dela, a verba destinada à pós-venda, que seriam alguns problemas que a obra vem apresentar, ela tem um determinado valor. Então, assim, ela não pode sair muito de cara e ela sabe que sempre uma obra vai ter esse problema de você arrumar algumas coisas que foram feitas. É muito... Mas quanto que ela destina percentual desse pós-venda, realmente eles saberem disso. Então, o problema é o lucro pelo lucro. Então, quanto mais eles conseguirem empurrar os problemas de obras que eles vão ter para os condôminos, para os adquirentes, como eu disse, eu não quero generalizar. Né? Acredito que tem empresas e empresas, como o Carlos no episódio passado falou. As empresas profissionais e que se preocupam com a reputação, Jaime, boas. Eu entendo que estão mais preocupadas. Deveriam estar mais mas a maioria. Mas eu digo para você o seguinte: se você for ver o histórico, por exemplo, de entregas dos novos empreendimentos, quantos acabam em processo? Muitos. Assim, é que o processo na verdade... que realmente não entram com processo contra a construtora? O processo, na verdade... cada 10 prédios, quantos? Sim, o processo, na verdade, é um pouquinho do que o Júlio colocou, né? Da sucessão de erros, né? E que falta bastante, acho que, conversa madura, conversa consciente com todos os players do setor, né? Quando eu falo players, são imobiliárias, os incorporadores, as construtoras, quem fazem os empreiteiros, né? Que tem uma cadeia construtiva, né? Administradora, síndico, condômino consciente, como no episódio passado foi dito aqui, foi falado aqui. Então, só para fechar o ciclo e a gente vai voltar. Então, você tem ali a parte documental que você tem que receber. A norma preconiza uma série de projetos e documentos, entre os documentos, os manuais da edificação, o manual da edificação, área comum, o manual de cada propriedade lá, de cada unidade, né, que é o manual do proprietário. E aí você tem o quê? Na sequência, desde o primeiro dia, a implantação, isso é o que preconiza a norma, a implantação do programa de gestão de manutenção, pela 5674. Não tem nenhum condomínio que já implanta isso no primeiro dia. Não, né? Nenhum. Quando você tem um programa implantado, qual é a sequência desse ciclo da qualidade? Você ter a questão da auditoria do processo. Qual é a auditoria do processo? A inspeção predial. A inspeção vai auditar se você está com os documentos, se você está com um plano de manutenção em curso e quais seriam, como é uma auditoria, dentro das atividades que foram planejadas para o seu plano de manutenção, quais seriam as falhas que estão ocorrendo. Porque aí você vai indicar, olha, dentro do seu plano de manutenção, aqui diz que você faz a limpeza das caixas de gordura uma vez por ano e está gerando uma série de entupimentos. Vamos reduzir isso aqui para 6 meses. Você vem operando a situação. A vocação do relatório de inspeção predial é de justamente ser um auxiliador, né, para dizer para o síndico aonde ele está acertando, aonde ele está errando, o que falta de documento, o ajuste fino, tal qual uma consulta normal, sem você estar com alguma doença, um check-up rotineiro,
né? Eu brinco que eu sou médico de prédio, né? Sim, então, verdade. ao qual você tem um exame de rotina, você não está passando mal, você não tem nenhum problema, mas você vai ao médico para fazer. Poxa, ó, acho que aumentou um pouquinho aí o seu colesterol, cuida, né? Ajusta essas questões. Esse é o laudo de inspeção predial. Mas ele é confundido e muitas vezes dentro dos 5 anos, geralmente, né, o prédio para fazer 4 anos e meio, contrata o laudo de inspeção predial, cujo objetivo, por isso que eu falei do objetivo, o objetivo é ingressar com processo contra a construtora. Laudo de inspeção predial não tem o objetivo de te dar o documento para ingressar contra a construtora. Mas porque ele o laudo, mostra a patologia. ele mostra tudo o que está Evidência. acontecendo na edificação. Ele não depura se aquilo é uma falha de manutenção, se aquilo é uma falha construtiva. Ele não depura. E aí é o grande erro. Porque muitas vezes lá o perito judicial fala, mas isso é manutenção, mas isso é manutenção, mas isso... Aí vem te canetando para você perder os itens. Né? Qual é o diferencial da Prevent? É justamente separar o joio do trigo e colocar um relatório específico, Para quê? fundamentado, que você realmente vai ter muito mais chances de ser ouvido num processo. Verificação das garantias. Exatamente. Mas o meu cliente já sai de partida sabendo que ele precisa ter implantado a 5674 um programa de manutenção. Porque senão ele está sem um pé da mesa. Ele está fragilizado. Eu gosto de fazer uma comparação, por exemplo, quando eu entendi como é que um bom profissional de odontologia trabalha. Antigamente, o cara de odontologia só ia fazer obturação, tratamento de canal, ele trabalhava lá no final só corretivo. Depois começou a ter uma evolução que hoje até a profilaxia ensinam as crianças a escovar o dente, a escolher alimentos saudáveis, vai para quase que para total conscientização. Só que, assim, Prevent no Brasil, com todo respeito, Cláudio, você não deve receber tanta reverberação, porque o brasileiro não tem uma cultura preventiva. Não tem. Né? Ele tem uma cultura corretiva. Como é que funciona isso, por exemplo, dos seus trabalhos, né? O que você vê na realidade hoje das entregas? Porque eu ouço, e aí, Jaime, você tem muito mais experiência que eu ouço que o cara mal faz a inspeção, o recebimento do condomínio. Só quando está vencendo a garantia, é que aí alguém sai aquele Lembra e fala... Dentro do que você está falando, assim, até foi excelente, até você colocar esse ponto, porque o que acontece que as construtoras fazem muito, eu não sou contra a construtora, muito pelo contrário, se não fosse construtora eu não existiria. Por incrível que pareça, nem eu. Embora eu faça o relatório. Mas o que acontece é que justamente a construtora ela não orienta o primeiro síndico que foi eleito da necessidade dele ter um profissional acompanhando essa entrega. Porque quando a gente fala em garantia, para você entender, tem garantias que quando vai ser entregue à área comum, que é imediato. É no recebimento. É no recebimento. O imediato nesse mercado dá ainda 90 dias. Mas... praticamente imediato. Então, ele está ali naquele momento. E acaba que o síndico, na empolgação, não conhecendo, recebe e depois você tem que tomar cuidado exatamente no que ele está falando, porque é na parte que é da manutenção. Então, a garantia também se mistura muito com essa parte de manutenção. Não, você não fez a manutenção, então você não tem direito a essa garantia. Então, quando vai falar em processo judicial também, aonde que as construtoras elas se apegam? Que ao invés de ser um problema lá de vício oculto, ele está falando que foi um problema de manutenção. Então, o grande problema que tem na entrega do empreendimento é realmente a contratação de um profissional para acompanhar o que está sendo feito. Mas hoje é minoria isso. Não, né? então, não tem. Vem crescendo, mas ainda é um número O reduzido. objetivo do vídeo é mostrar isso. Ó. Você vai receber o empreendimento, então contrate um profissional para você. Independente. Independente da construtora. Mas vamos assim, aumentar. A consultora oferece, então. Então, mas só que o engenheiro da construtora é como um advogado de defesa ou um advogado de acusação. Entendeu? Você não vai esperar que o advogado de acusação vai trabalhar pelo advogado de defesa. Infelizmente, na engenharia também é assim. Porque o advogado que é da construtora, ele não, teoricamente, ele não vai
trabalhar em prol do condomínio, ele vai trabalhar em prol da construtora. Bom, Mas até que na verdade são questões de pontos de vistas, né? Na engenharia temos um problema um pouco menor do que o jurídico, né? Porque o jurídico, na verdade, o advogado ele tem mais liberdade, né? De ter os seus pontos de vistas de cada cliente bem mais defesos, né? Bem mais defendidos. Agora, a engenharia é um pouquinho mais restrita, é claro, mas sobre uma ótica, você, é claro, tem uma visão um pouco mais condescendente, um pouco mais ou mais rígida, dependendo de onde você esteja falando. Até porque, né, como o Carlos passou aqui, no futuro, se o condomínio estiver bem assistido, né, o Carlos vai pegar no relatório dele. São coisas de análise de risco, né? Guardando as devidas proporções, obviamente, eu acho que são muito similares, porque sempre que você vem essas brigas, não vou colocar como briga, vamos falar assim, essas diferenças entre construtora e o condomínio, né? Vão existir diferenças, né, da linha de pensar de cada um, mas normalmente dificilmente vai ter uma convergência, né, dentro da mesma linha de pensamento. Principalmente quando realmente o item que está sendo discutido seja um item que seja caro. Entendeu? Vamos falar, uma impermeabilização, né, de uma laje, de uma cobertura de garagem. São obras, né, que, dependendo... Pode se tornar caro. De 1 milhão. Eu vi uma obra agora de 3 milhões e meio, 4 milhões. Você acha mesmo que a construtora, né, vendo que ela teve esse problema, ela vai falar que foi manutenção ou ela vai assumir isso? Ela vai se denunciar. Mas voltando àquele ponto, sim, você estava evoluindo da questão de que o certo seria lá no condomínio. Quase que impossível, como o Jorge falou. Sabe o que a construtora faz? Ela vai achar... A construtora não é que às vezes ela não viu que teve problema. É que ela vai achar algo paliativo para fazer a obra, para tentar sair da garantia e... É uma linha de algumas. As más empresas fazem isso. As boas empresas têm que ter ética e seguir, errou, tem que fazer a assunção da culpa. Mas... O problema está aqui, ó, quanto ele destinou, né, dentro do empreendimento. Mas aí a gente vai ter que investigar um pouquinho, né, como foi a contratação do empreendimento, aquilo que o cliente acaba não sabendo. Né? Se preocupando, né? Na verdade, assim, existe duas empresas que estão trabalhando no processo. Existe uma incorporadora e uma construtora. Se existirem duas empresas, às vezes é uma só, né? Porque a própria incorporadora tem uma construtora, né? Mas tem muitos casos que existem duas empresas. Então tem um contrato particular entre elas. E mais ou menos dentro desse contrato particular, a verba é cerca de uns 10% do valor da construção, o valor previsto da construção. Né? Mas onde eu queria chegar? Tem empresas e empresas. Quanto, né, em termos de teoria, porque estamos falando em teoria, né? Você tem um processo que você consegue esclarecer ao seu consumidor que existe um prazo ao qual você pode se reunir e se planejar para fazer um relatório, para trazer um consultor para te auxiliar no recebimento, né? Seria uma coisa muito boa. E se eu confio, construtora, no meu produto, eu indicaria fazê-lo. Até porque tem muita coisa de impressões que não são técnicas, que distorcem o processo. Mas isso, mas aquilo... isso não é técnico. Isso é aceitável. Isso aqui não prejudica o desempenho. Outras coisas que você nem está vendo. Puxa, o profissional viu isso aqui que eu nem tinha visto. O projeto dizia que a tubulação passava por lá e está passando por aqui. Isso aqui pode, isso aqui não pode. São situações nesse sentido. Mas traria clareza para, no instante zero da construção, você já ter uma lista e essa lista dá a oportunidade da construtora já refazer o mais cedo possível. Por quê? Quando o prédio começar a ficar habitado e ele gradativamente ele vai habitando, maiores serão os custos de intervenção que ele vai ter. Puxa, essa área estava isolada, as garagens não estavam utilizadas, eu tinha quebrado o piso aqui, essas duas vagas, tinha feito o reparo na impermeabilização. Agora eu tenho que pedir para o morador, eu tenho que ver qual é o melhor dia, eu tenho que pagar a garagem para ele estar... Tem uma série de outros custos
né? Com desconforto, negativas, uma série de coisas que podem trazer, que vão aumentar o custo operacional da questão da assistência técnica da construtora. E, como tem um gráfico, né, que é a lei de Sitter, quanto mais você demora para resolver um problema, mais alto vai sendo o custo dessa reparação. Isso está muito ligado também a descobrir a falha em projeto, ou na execução, ou na manutenção, ou na correção. Né? Então, vamos lidar um pouquinho mais para frente, mas assim, é bolso. Então, o construtor inteligente, a incorporadora inteligente, se ela tem um bom produto, é bom ela travar do início. Quanto mais cedo conhecer, já acordar um cronograma de ajuste de reparo, para quê? Sair o quanto antes e sair com a imagem boa. Se ele vai vender novamente... Inclusive eu estou lançando no quarteirão de trás ali, daqui 6 meses, mais um, indica para o seu irmão, para o seu primo, para o seu avô, não sei, né? Porque as coisas são movidas, é difícil vender, né? Você já faz uma boa impressão para ajustar. A reputação é fundamental. É fundamental. Mas tem empresa que não se preocupa com isso, que faz um prédio ali, faz outro na outra cidade, faz outro no outro estado e não liga para isso. Que esse é o perigo quando a pessoa compra desinformada, não olha a reputação da construtora, não se preocupa com isso, deixa o síndico correr solto e depois se arrepende. A maioria se preocupa com o nome do empreendimento. Mas a construtora, ele devia estar checando lá quantos processos a construtora tem, entendeu? É um caminho. Mas quem faz isso? Quase ninguém. Você olha lá o apartamento, esse apartamento aqui, beleza, lindo aqui. E o que tem de construtora, por isso que eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar endereçando essa questão da instalação de condomínio, mas aí tem que fazer uma mistura de jurídico com a parte de administrador e a parte até... Tem muita coisa técnica, operacional, que é importante trazer clareza. Porque o que acontece? Muita construtora indica o seu síndico. Sim. E por quê? Porque ela tem a maioria. E dali, se é uma construtora que não liga para a ética, dali é só desgraça, porque o síndico vai fechar o olho para as coisas óbvias, vai tapar vai fazer só umas obrazinhas para perder a garantia, e lá na frente sai o síndico da construtora, mesmo que ele seja responsável civil e criminal, mas daí cai na bucha de um síndico morador. Na própria convenção, às vezes, desesperado, diz que o síndico vai ficar no primeiro mandato, ele 2 anos lá, e a construtora, muitas vezes a própria construtora é o síndico. Sim. Isso em alguns casos, porque tem um conflito ocorre. de interesse gigante aí. Sim. Por isso, na verdade, eu não sei como que a legislação permitiu isso, né? Mas assim, a construtora não deveria poder indicar o síndico. A gente está esticando, né? A gente está esticando um pouquinho só num pequeno assunto, né? Aí, como eu coloquei as questões numa ordem cronológica, você imagina agora, com essas questões que vocês estão levantando, a importância dessa comissão 6 meses antes. A importância de você ler a minuta de convenção antes de comprar, porque se ela já está lá, como o síndico vai ser indicado pela construtora, adianta você ir para a primeira assembleia com toda a sua força, com toda a sua raiva, com todo o seu estresse possível, sendo que estava no documento e você assinou que queria comprar o apartamento, que concorda? Na verdade, então, quase uma imposição. Tem muita coisa que dá para ser, e é o espaço aqui, eu só tenho a agradecer, né? É de você conscientizar. Essa é uma questão bem importante. Voltando para a Assembleia Perigosa no primeiro dia. Ali se libera as chaves das unidades, né? As vistorias internas que vão liberar as chaves, e a pessoa ali já começa a fazer as suas adequações, as suas reformas, né? Que já é o outro perigo. Isso é uma coisa outro estupim, que é 3 dias de podcast, né? Já chamando a 16280, mas assim, muita coisa ali já poderia se fazer um trabalho com o construtor e com a administradora, quais são as regras. Por isso que eu falo da primeira comissão. 6 meses antes você faz um baita trabalho de implantação. Como vai ser? Porque no primeiro dia de assembleia, você não vai conseguir resolver isso. Todo mundo já quer, né? A lei, ela é comum, ela é de aspecto geral, só que cada condomínio tem o seu interesse particular
Então ele está esquecendo que ele mora num coletivo e ele só está interessado no umbigo dele. Isso é o que acontece. Quer trocar a porta para dar identidade do apartamento, quer alterar a fachada, quer estender a sala, quer fazer uma série de situações. E normalmente, o que eu acho errado, as administradoras criaram um protocolo e deixam. Existe uma regra para deixar? Existe. Mas qual é o conhecimento que o síndico tem para isso? É isso que mata. Às vezes o síndico nem... Ele está sendo eleito naquele primeiro dia e já recebe todos esses pacotes que ele não pediu para receber. Ele não conhece nenhuma... E depois, a cada ano, 2, 3, 4 anos e meio... que tá todo mundo ali, o copo d'água está enchendo, vamos entrar com o processo. Aonde sai? O Por quê? síndico vem lá, não sabe que é VCB, o síndico não sabe que tem que ter um engenheiro para acompanhar, o síndico não sabe que tem que ter advogado, o síndico não sabe nem que tem que ter administrador, o síndico não sabe nada. Nem as manutenções necessárias. O síndico que não vai, não vale síndico. Não, certo. Exatamente, isso que eu ia falar, né? O síndico que não vem e não assiste o ValeCast, não, realmente não sabe. Mas agora vai saber. Vai saber, eu espero que sim. Né? A intenção da criação disso tudo é levar conhecimento. Sim. Mas é muito. Até nos empreendimentos novos que são entregues, muitos caem de paraquedas lá. Eles entram lá por causa de uma remuneração, por causa da isenção da taxa, né? Que ele foi lá e financiou o apartamento, entendeu? Para ele tá caro. Interesses pessoais, como eu estou dizendo, então, no ambiente que é comum, que eu estou dizendo, pela lei. Aí eu vou trazer um síndico profissional. Aí nós vamos entrar em outra seara, né? Que também, dependendo da situação, aí nós vamos para o Código Civil, né? Que é o artigo 1348. Tem 9 itens lá. O síndico teria que fazer só aqueles 9 itens para não ser questionado, para não perder o mandato e ser responsabilidade civil e criminalmente. Né? Nós temos ali no artigo 5, que é a minha parte aqui, que é diligenciar a conservação. Como é que você vai diligenciar a conservação se lá no primeiro ano, o primeiro síndico, sem ser eleito, já tem uma prestação lá, uma previsão planejada por alguém que não se trabalhou e aquela conta vai dar para ele fazer todos os processos. Contratar um engenheiro para fazer o recebimento e provavelmente uma assessoria, porque o ideal é dar continuidade e levantar o plano de manutenção. Né? Contratar todos os processos que aquele plano de manutenção irá indicar. Né? Seria uma grande oportunidade, voltando no podcast, eu vou perder aqui, mas eu assisti todos, do Rafael de Elevadores, né? Para dar oportunidade dele auditar o processo e já falar, aqui é esse programa com as características dessa máquina aqui, que é o ideal para você. Onde eu estou chegando? Para você ter o quê? Aí sim você tem a sua previsão orçamentária. E normalmente é o contrário, você tem a verba, e agora toque o que der com esta verba. Aí você vai empurrando, enchendo o copo. Quando transborda, ou transborda para processo, ou transborda para destituir o síndico, ou transborda para alguém estar chamando reuniões com um quarto lá para destituir o síndico. Bem por aí. É por aí, porque você gera uma insatisfação porque você não viu o que você tinha, você não leu convenção, você não viu a estrutura física, você não verificou que as normas estariam a seu favor para você se planejar, controlar obras internas nas edificações, que é um samba do crioulo doido, libera-se sem saber. Um parênteses aqui, não se faz normas, síndicos que falaram para mim, não libero obra alguma aqui para demolir parede com prédios com estrutura em concreto armado, que poderia-se, e o contrário, não, aqui a gente mandou RT, a gente libera tudo, com sistema de alvenaria estrutural, ou seja, sem conhecer, né, o avião tem o piloto síndico. Então, mas risco... Não, que nunca teve o brevet. Então, assim, isso que é o X. Ele vai pilotar um avião, não tem brevet. Então, assim, e é muito comum isso. E, às vezes, até assim, até pela área de administração condominial, eu vejo isso e eu vejo uma soberba em muitos síndicos
que Não acha que entende de sabe tudo. Entende Não de sabe portaria nada. remota, entende de administração, Não sabe- entende de administração. Não, você olha entende ele de assim risco, e entende acha de que tudo, ele é não o... entende nada. É o pato. É o pato. É o pato que, né? Não voa bem, não canta bem, não é bonito como um cisne, mas faz tudo. Tudo mal, mas faz. E é 99% deles. Agora, eles têm que ter uma humildade de entender que eles têm que procurar o conhecimento, eles têm sim que participar de palestras, eles têm sim que estudar, porque senão, entendeu? E o profissional, essas formações que tem de síndico profissional, eu acho um absurdo, assim, algumas coisas eles Mas acham... é muito superficial, né? É, muito superficial. Entendeu? Eu não diria superficial. Eu vejo há muitos anos, né, a lei é de 64, mas já existiam condomínios antes que eram outros decretos que regulavam. Né? Mas assim, o que se tem de mercado é o que se fez no passado, a gente replica. Sabe aquela situação que você entra no emprego e você fala assim, ó, você bate aqui, ó, com essa marreta aqui nesse ferro, por aí. 3 vezes ao dia. Mas ninguém nunca falou por quê e você nunca perguntou por quê. E nem como controla E nem como controla, torque, força e tudo mais. A formação do síndico é gestor. Então o que ele tem que aprender? Uma palavra básica, se chama delegar. E essa mas eu queria ir mais profundo, Jaime, se você me permitir. Claro. Eu contei a historinha de como nasce um condomínio. O síndico ele tem potencial só de manter ou geralmente estragar. Eu disse os 9 itens que ele tem que cumprir na 1348. Entre eles, prestar contas, fazer uma assembleia anual, né? Eu não tenho isso tão decorado aqui. Mas assim, e o último é fazer o seguro, que vocês também mencionaram no último podcast. Sim. Seguro ao qual eu concordo com o Carlos. Se você não tem uma análise de risco, qualquer seguro serve, né? País de Alice, né? Qualquer caminho serve, né? Se você não tem uma análise de... O que vai nortear a sua contratação se você não sabe os seus riscos? O podcast aqui colocou que, na verdade, até a contratação da apólice é errada, né? Sim, é o que eu estou dizendo. Você tem que partir de um direcionamento, e esse direcionamento, respeitar um profissional que vai te dar. Porque senão é obrigado a conhecer de tudo. Né? O síndico não é obrigado a conhecer de tudo. Então, o problema que eu vejo a proposição é, se você utiliza a norma 5674 ao seu favor, ou seja, você tem um plano de manutenção, você tem uma diretriz. Se o síndico é o Júlio, se o síndico é o Jaime, se o síndico é o Antônio, tem-se uma diretriz. Só que a lei é criada errada. Porque o que acontece? Eu entendo o seguinte. Tudo acontece em condomínio porque não existe uma obrigatoriedade. Se, por exemplo, se na lei já dissesse, ó, condomínio, você é obrigado a ter um advogado. Você é obrigado a ter um engenheiro. Você é obrigado, agora vai sair a lei, a ter então a inspeção predial. Em algumas cidades já é obrigatório. Você é obrigado e dizer para o síndico quais são os profissionais que ele tem que ter, muito se evitaria. Entendeu? Mas não, eles entendem pela lei, apesar de colocar algumas coisas, que é como se ele tomasse conta da casa dele. E não é. Então, Jaime, esse é o problema. Então a maioria pensa dessa maneira. Muito superficial. Muito superficial. Se na lei fala assim, ó, você é obrigado a ter um contador, você é obrigado a ter um administrador, você é obrigado. Aí o que acontece? E nortear isso. Que, Jaime, no Brasil, obrigar a pessoa, eles vão contratar um meia-boca, qualquer coisa. Mas aí... Então, o que pelo estou tentando passar um conceito. A Prevent tem um aspecto, né? O Cláudio tem um aspecto da conscientização. O Carlos falou muito. Mas eles seriam obrigados a contratar a Prevent, eles seriam obrigados a contratar quando o risco, seriam obrigados. Olha, quando a gente fala, e pegando o gancho do Júlio, quando a gente obriga, você tem algumas obrigatoriedades no condomínio que são clássicas e viraram commodities, e duvido que 2 ou 3% dos síndicos leiam. Você é obrigado a contratar anualmente uma análise de risco trabalhista, o PPRA. Sim. Alguém lê PPRA? Bom, deveria, né? Você é obrigado a contratar anualmente lá a verificação do sistema de aterramento, o SPDA ou para-raio. Alguém vai ler o relatório do para-raio? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, e o que acontece?
olha, como a gente precisa obrigatoriamente ter esse laudo do para-raio, ter o PPRA, ter o certificado de limpeza do reservatório, então, vira commodities. Então você praticamente leva lá no condomínio 3 orçamentos raso e não indica que você vai contratar melhor consultoria, Sempre o menor simplesmente para atender uma questão de lei. Os clientes Prevent, eles são conscientizados a entender o porquê e eles estão sabendo o porquê que estão contratando. Porque num simples relatório de inspeção predial, tem muita diferença de escritório para escritório. O que a gente pega aqui em processo, que foi utilizado erroneamente, uma foto, uma poça d'água e uma setinha amarela. A gente fala laudo setinha. O que aquilo está dizendo? Claro que é uma poça d'água. Por quê? De onde veio? Qual a causa? Ou as possíveis causas? Quais as análises a respeito disso? Não tem nada nas legendas de foto. Só que esse escritório passou lá, deu um valor abaixo, foi contratado, ninguém sabe medir, né? Então ninguém faz um trabalho de, olha, nessa situação em que você está, condomínio, o objetivo do relatório que você precisa é esse aqui, com essas características. Não tem isso no mercado. Mas o grande X da E a Prevent faz isso. Então, com certeza o que a gente quer é o melhor dos mundos, seria esse. Mas Há um custo muito baixo, né? Assim, então assim, não quase tem... que, não, na verdade, a gente fala em custo, mas eu não entendo isso, eu entendo isso como investimento. Mas de qualquer E precisa ver o retorno. Exato. Um retorno que isso dá. Tudo que tem retorno é investimento, não é Sim. custo. Né? Então, assim, o que eu acho, assim, infelizmente, é que os condomínios, nem dentro, até se for muito, até raso, eles não têm nem isso. Sim. Então, assim, eu não estou falando de poucos condomínios, estou falando de um percentual alto, entendeu? De mais de 70%, vai. Então, assim, então eu vejo hoje que se não ser normatizado isso, normatizado a obrigatoriedade, por exemplo, como você tem uma pessoa jurídica, você é obrigado a ter um contador, né? E se você não normatizar isso, os condomínios, a gente colhe frutos. Mas como eu tentei dizer para você, ruins. você tem um artigo 1348, que tem 9 itens, que você tem que diligenciar no item 5, a manutenção do condomínio, Mas a só que eu acho que conservação. não é específico. Não, mas é lei, Sim, Código Civil. sim. E se você não o fizer, você corre o risco de ter as suas perdas civil e criminalmente. É que assim, nem todo mundo utiliza a lei, e eu acredito, eu também, que muita gente não explora tecnicamente. Muitos escritórios jurídicos não exploram tecnicamente, né? Por exemplo, a NBR 5674, de manutenção, ela é uma norma, ela não é lei. Agora, pelo Código Civil, essa cláusula do 1348, que se você não o faz, você está sobre a penalidade, já está fechado. O problema a gente depende do conhecimento da autoridade máxima do condomínio, que é o síndico. E aí que a gente acaba entrando numa seara que, por mais que esteja na lei, por mais que existe uma necessidade de vários profissionais serem contratados, essa falta de conhecimento dele faz com que a gente não cumpra. Eu tenho uma opinião complementar à sua, não digo diferente, eu não digo divergente, mas é complementar, que é o seguinte, ó. Infelizmente, precisa analisar qual é o propósito do síndico. Se o síndico de verdade está se doando para o melhor condomínio, ou simplesmente ele está fazendo isso pela taxa condominial, ou está fazendo isso porque alguém falou assim, quem quer sim dar um passo à frente, todo mundo deu um passo atrás, e ele micou e ele assumiu. Então tem muita brincadeira no mercado, falando, de repente virei síndico, o que aconteceu? E aí tem gente que busca conhecimento, e é o que a gente está aqui ajudando a criar esse conhecimento, a criar não, a divulgar, porque o conhecimento já existe. Mas tem um aspecto que é o seguinte, também característica do Brasil. O Brasil tem muito mais advogado do que engenheiro, mas muito mais. Então, o que acontece, Jaime, na minha opinião? Na minha humilde opinião é o seguinte, virou uma briga de 2 advogados no final. O advogado da construtora, que vai trazer toda a capivara que prova que os caras não fizeram manutenção. E o outro é o advogado do condomínio,
que na hora que põe um síndico lá, que sabe que estruturalmente o processo construtivo na fabricação do imóvel no Brasil é muito manual ainda, tem vulnerabilidades, e aí eles botam os dois para brigar. E aí, se o cara investe num laudo da Prevent, e aí eu vou puxar aqui a sardinha para o laudo, pro conhecimento do Cláudio, eu tenho certeza que o Cláudio ele estuda e vai provar por A mais B que tinha vulnerabilidade da construtora, independente de aspectos de manutenção. De manutenção. Sim, essa é a nossa. Essa é a minha opinião. Esse é o nosso grande diferencial. Agora, tá errado. O certo é a sequência que ele falou, é a sequência que você falou, do conhecimento. Mas o que acontece no final é aquele síndico que fala, vou brigar até a morte, vou convencer todo mundo a pegar um laudo do Cláudio, que eu imagino que não seja um laudo barato, né? E que que paga os anos de experiência que ele tem, e aí leva isso para o lado de... O Cláudio colocou uma coisa muito importante. Da formalização legal. Formalização. O Cláudio colocou uma coisa muito importante. Tem uma coisa em condomínio. O problema para o síndico querer fazer uma coisa, até e não é nem maldade, nem má fé da parte dele. Primeiro lugar, quando é eleito uma pessoa, é a personalidade dele. O que ele pensa sobre aquilo. Segundo, o costume. Então, o costume que existe em condomínio, como você falou lá atrás... Uma cultura... uma cultura já bem defasada. Condominial. Então, assim... aliado disso, aliado tudo a isso, então, é a falta de conhecimento dele. Que ele não vai procurar. Ele acha que o síndico hoje ainda tem um conceito muito ruim em alguns condomínios, que é aquele velho aposentado que não tem o que fazer, porque eu escuto muito assim, o síndico não fica o dia inteiro no condomínio, o síndico não aparece no condomínio. Sabe o que isso significa? Significa que eles veem um cara, às vezes, como sendo um empregado. Ele é um zelador. Ele é um zelador, entendeu? E que, então, para você mudar esse tipo de mentalidade, quando a gente traz especialistas como o Cláudio, a gente está trazendo, tentando mostrar para eles a necessidade de contratação de profissionais, a necessidade de a gente tentar mudar de planejar exatamente tudo isso, entendeu? É isso que é a questão. De aprender. Deixa eu só tentar dar uma luz nisso, né? Em primeiro lugar, agradecer a citação da nossa empresa em processos. Nós somos realmente eficientes na questão do resultado. Então, assim, o laudo é barato em função do resultado proporcionado, porque tem muito trabalho protocolizado de forma equivocada, sem estratégia, que é o grande diferencial da Prevent, em que vai te trazer, sim, um resultado de processo, mas posso te garantir 3, 4, 10 vezes, às vezes, muito menor do que nós trazemos em processo de indenização. Quando você faz uma inspeção predial, vamos falar um pouco da parte técnica do negócio. Como que você faz? Às vezes eu já vi inspeção, vem com drone, vem com aparelho de medição, bem diferenciado. Como eu digo, depende do objetivo do trabalho. Né? Quando a vaca já foi pro brejo, é isso que ele está querendo. Mas assim... Quando já está na última instância. Isso, mas qual é o objetivo? Né? Qual é o objetivo? A construtora falou, cara... Está mais do que provado que é tudo culpa na verdade, de vocês. Não tem mais construtora, muitas vezes. Isso que eu queria... Já passou todas as garantias. A gente falou muito de construtora, vamos entrar num prédio que já não estamos falando em garantia, a não ser vício oculto, que é outro papo, entendeu? Mas que ele vai lá, pode até detectar, e que você vai fazer um relatório de inspeção predial. Vamos entrar nesse aspecto. Sim, já não estamos falando já de perícia de construtora, já estamos falando de um prédio que passou dos 5 anos nominais de garantia. Aí tem-se uma nova faixa, que seria até 10 anos, onde um vício construtivo ainda pode ser trazido ao processo, se detectado. Então, a importância de se ter um bom escritório que vai fazer qualquer tipo de consultoria, laudo de inspeção predial, consultoria para fachada, impermeabilização, o que for, para diagnosticar exatamente, às vezes até encontrar uma falha construtiva dentro
prazo prescricional, Isso. né? E após 10 anos, você tem o síndico autônomo, digamos assim, ele não tem mais para onde correr, né? Vai ter que dormir com o problema, por assim dizer. A inspeção predial, a gente precisa ver da seguinte maneira. Você foi eleito síndico e você quer se acautelar. Como no programa passado, o Carlos mencionou isso. Sim. Então, seria importante você ter uma inspeção predial para mostrar que você está adquirindo um passivo. Você está chegando agora na sucessão. Poucos fazem. Que é uma pena, né? É uma pena. Não, tá virando Né? lei, graças a Deus. Então, mas Não, a mas lei... ele está mencionando também análise de risco. Análise de risco, Isso, sim. já vai... Tomara que vire análise de risco, também vire lei. Mas assim, tudo que é lei eu tenho os meus temores. Mas assim, é a tal da consciência. Puxa, eu vou entrar nesse barco. Acho que ele citou, acho que era um caso de uma médica. Sim. Ela se acautelou, foi conhecer... Ela desistiu, é verdade. Desistiu. Na E verdade, outra... se todo síndico vê o risco que ele tem lá, ele desiste. consciente, ele realmente pede para sair. Mas o que acontece? Protocoliza. Verifica se tem um plano, cria o plano, ajusta. Para quê? Para você vai precisar de dinheiro. Você vai ter que fazer uma previsão orçamentária que te dê condições de implantar aquilo que foi feito. Ninguém vai... É a sua chance de abandonar o barco, de falar assim, gente, eu me elegi para fazer o melhor. Quando você cria uma inspeção predial, na verdade, você vai mostrar quais são os problemas do prédio, teoricamente, e até a próxima gestão, se não for a sua, ele é obrigado a seguir a previsão orçamentária, porque se ele for fazer qualquer coisa diferente, tiver uma obra que você tem que ser feita, que você determinou que seja urgente, e ele não fizer, ele está correndo. Sim. E assim, a norma para o síndico, a de manutenção, e a de inspeção predial e a mal vista de reformas, elas são os grandes aliados do síndico. Mas, infelizmente, tem que ter o quê? Conhecimento. Eu brinco, né? Tem que ter café. Uma crônica. Conhecimento aplicado de forma estratégica e o assenta na direção correta. Por quê? Você vai ter isso de uma forma... a norma é essa, eu vou cumprir dessa forma. Chega de eu vou liberar a obra por... mandou RT, eu libero. Não, tem um protocolo. Chega de... eu vou fazer a manutenção primeiro no salão de festas do que na fachada. Não, tem um grau de prioridade que o laudo de inspeção lhe deu. Só que antes disso tudo, o laudo de inspeção predial ele vai detectar falhas porque você não teve um processo de manutenção implantado. Ele vai, na verdade, não ver a causa da doença. Ele vai ver o sintoma. Então, toda a patologia que vai não adianta nada você ter a lei que obrigue a fazer a inspeção predial. A lei deveria ser mais ou menos como o elevador conseguiu no prédio. Tem que ter uma empresa, né, que seja responsável pelo elevador, protocolizada lá no CONTRU da prefeitura. Mas é isso que eu estou falando, teoricamente. Então, a edificação, ela deveria ser como um todo. E deveria ter um engenheiro responsável, um escritório de engenharia responsável, no CONTRU ou na prefeitura, com o número da edificação lá, a edificação toda, e inclusive o elevador, ser auditado. Então, aí você... Uma auditoria de manutenção. Com o plano de manutenção... O elevador tem o RIAS, mas é só... Porque é o relatório anual. Isso. Já é um avanço. Inspeção anual. Poderia ser o RIA da edificação. Relatório de inspeção anual. Não tem hoje. Predial. Mas hoje não tem um não RIA tem, da edificação. Não tem obrigatoriedade nenhuma. Por quê? Ali você tem um processo que seria um legado, por isso que eu falo que são os seus maiores amigos, né? Um legado para pautar as decisões do síndico. Só que é tudo o contrário. Parece que eu estou com risco elétrico. Puxa, já deu 3 curtas. Eu vou chamar o engenheiro eletricista. Ou parece que aquele trinca no pilar é séria. Vou chamar... o leite está derramado. E como eu expliquei lá no gráfico de Sitter, quando você demora a tomar uma atitude, você eleva os seus custos. Podendo chegar até 125 vezes, se não criar o colapso. Se não for um prédio interditado. E sem contar... Eu estou vendo um prédio interditado agora, assim, que eles querem que a gente faça a reabilitação dele, mas
Vai envolver uma E série o de que coisas. você aumenta nisso? Você tem uma fissurinha em tal lugar do Tirar os prédio, moradores. Nossa. você tem uma pequena infiltração, ou você tem uma pequena falha na fachada, você tem um nível de consultoria. Teoricamente, se você fizer uma pesquisa de preço, talvez esse profissional consiga te atender. Qual Agora, o quando síndico você acha- já tem um baita de um prejuízo, já começa a ficar muito grave, não é qualquer profissional baratinho que vai te... Já aumenta o quê? A responsabilidade desse profissional te dar uma solução ou mitigar algum risco. Ele tem que ser bom, Sim. né? Um médico de prédio. Ele tem que ser um cardiologista, ele tem que ser um neuro de um nível top. Você não é uma gripe mais, né? Então, assim... E normalmente quem negligenciou muito tem a síndrome do coitadinho. Eu não posso pagar tal profissional. Qual síndico conhece como está a estrutura dele no prédio? A saúde da A estrutura. saúde da estrutura. Cara, Acho que ninguém gosta. Você sabe que alguns conhecem, porque Mas quando- dependendo da situação Sim, até... mas Uma só minoria. você vai ver, porque o que acontece? Dependendo, se houver uma contaminação, por exemplo, lá na parte de ferragem, lá, quanto custa a obra? Pode custar muito caro. Então assim, Só que normalmente só- a construção dá sinais. Sinais que... Não é da noite pro dia, se percebe Isso, sinais que se você tem um plano, e no seu plano vai estar lá, vistoria de rotina, checagem, limpeza de drenos, que muitas vezes se fala da impermeabilização, mas se esquece de limpar um tubo de drenagem que vai sacrificar a sua manta de impermeabilização, ela vai durar menos. Né? Então, assim, se você cumpre isso, você passa no lugar várias vezes. Então, você tem uma tendência de conhecer ela mais cedo. Uma fissura mais cedo, uma infiltração mais cedo. Por quê? Você tem uma rotina. Isso ajuda o quê? A você orientar o trabalho da zeladoria, porque ele tem um plano, ele tem uma rotina, ele tem uma diretriz. O que não se tem nada, você tem nenhum caminho, nenhum plano traçado, você com certeza não vai ter um zelador que saiba o que tem que ser feito. Ele provavelmente não vai estar capacitado de ler um projeto. A gente ensina a ler projeto. Ele não sabe nem os documentos que ele precisa, porque ninguém nunca orientou ele. Né? Ele não sabe ler sinais que alguém está fazendo uma obra que, puxa, isso aqui era bom a gente mandar parar, mandar vir um especialista. Tem gente fazendo obra sem nem ART, né? Eu duvido que o síndico olha a licença do prédio, Aí o duvido. comentário, da RT eu agradeço, né? Porque assim, a RT você vai encontrar, digita no Google RT para obra. Vai aparecer diversas, tudo baratinho, 200, 300 reais. O cara Né? compra. Né? Agora, Quem vende também? muitos profissionais, Não deveriam fazer infelizmente, isso, certo? não deveria, mas assim, O cara por isso que eu falo, vendedor da RT. é a norma, nem é lei, Norma criou não é um mercado a qual profissionais estão se vendendo lá. Mas às Então, vezes nem vai no prédio. nem Faz vai. por remoto, por e-mail. Então, mas existe uma forma muito que loucura. legal, que vocês falaram aqui, né? O episódio da internet das coisas, né? Quanto mais planejamento você tiver, quanto mais conhecimento aplicado de forma estratégica e na direção certa você tiver, eu nem preciso ir na edificação para te liberar a tua obra. Nossa, já Por quê? gravei café. É o café. Conhecimento aplicado. E eu adoro café, então, Conhecimento aplicado. de forma estratégica, na direção certa. Que é o assento. Olha, é o assento. já aprendemos uma coisa nova aqui. Eu gosto de já conheci. pensar. Eu gosto de levar isso. Café. Exatamente. Por quê? O que acontece? Eu tenho no prontuário, sou médico de prédio, eu tenho no prontuário da edificação o teu projeto da estrutura. Eu sei se ele é alvenaria estrutural, eu sei se ele é o sistema reticulado, que é pilares e vigas, eu sei se ele é um painel de concreto, sei as características, eu tenho um manual lá. Ô, Jaime, você quer fazer tal obra no seu prédio? Essa torre aqui, você pode demolir essa parede. Essa outra torre aqui? Não pode, porque aqui passa uma parede estrutural. Sem ir no teu prédio, Não, lógico. eu já te dei uma informação, já mandei a folha para o teu arquiteto, o que pode e o que não pode. E aí você tem sistema elétrico, com a capacidade do disjuntor, mencionado no episódio anterior, né? Porque o prédio faz uma adequação bonita na área comum, na área privativa, cada Quanto um... tempo dura o disjuntor? Não entendi?
O disjuntor, qual é a validade dele? É isso que o pessoal não vê. Né, é bem longa, né? Mas aí tem que ver na fabricação. Vai durar 10, 15, 20 certo, anos. Mas não... a Tempera tem 20 anos. Mas o que você não faz? Poucos fazem no condomínio e quase nenhum faz no apartamento. Que é chamar o profissional para fazer a checagem, o reaperto das conexões, as aferições. Né? É muito sério que já existe tudo isso e muita gente não pratica. Falando de incêndio, um caso de incêndio que eu fui atender. Né? E aqui não vou mencionar muita coisa porque eu não posso realmente. O incêndio foi dado. Uma pessoa pulou da janela. Faleceu. O que aconteceu com isso? Nós começamos a dar orientações para reformar a unidade. Foi só da unidade que eu fui ajustar. E dentro da reforma, além das questões estruturais que precisaram ser checadas, passaram, a construção aceita bastante desaforo, mas o que aconteceu? Eu fui investigar o disjuntor na parte de alimentação da área comum, qual era, para ter o limite máximo possível do disjuntor novo que deveria ser feito. Comecei a verificar, um prédio antigo, não tinha projeto, só que por sorte tinha alguns apartamentos que tinham sido reformados. E o zelador me deixou adentrar para eu checar. Olha, eu entrei no centro de medição e entrei nos apartamentos, nenhum batia. Reformas 0 quilômetro. O Carlos falou isso muito na semana passada, que ele faz manuais exatamente para orientar as pessoas com relação a isso, ele identifica e tudo mais. E o manual é muito importante. Agora, só voltando à questão da patologia das edificações, que é o tema principal nosso aqui, quais são os principais assim, que você encontra? Porque eu já entendi que o certo é fazer lá no começo, o Jaime começou do final para o começo. Agora, voltando para o final, condomínio desesperado, está começando os imóveis, todo mundo reformou, fez da casa da mãe Joana, cada um fez um negócio, está uma zona. E aí o cara te chama e fala, Carlos, Cláudio, dá uma olhada. Onde que se mais encontra problema de patologia hoje, de trás para frente, como o Jaime começou? Em linhas gerais, né? Porque tem alguns condomínios piscina, fora da curva, né? Diria que está fachada em primeiro lugar. Fachada. Telhados. Que cai fachada, né? Eu vi os dois depende muito, né? Da característica do revestimento. Tá. Principalmente pastilhas cerâmicas tem tido uma tendência de queda. Mas é falta de manutenção também isso, né? Na verdade, por isso que eu expliquei do começo ao fim, né? Normalmente, se você for investigar, você vai ver algumas falhas construtivas, que pode ser de projeto, que pode ser executivas, às vezes pode ser as duas combinadas, mas geralmente, né, nunca acontece uma causa isolada, né? Vai somar a falta de manutenção ou conhecimento da manutenção. Pastilhas cerâmicas muitas vezes têm-se a ilusão de que é só uma lavagem. Muita gente fala isso. Né? Não é. Mas tem muito mais verificações a ser feitas, auditorias para ver se tem pontos que podem ter risco de queda, estufamentos, que você vai medir realmente com ensaios. Né? Os dispositivos de movimentação, se existem ou não, que parte de projeto, parte de norma. Né? Então, a gente faz realmente uma grande auditoria do sistema. Fachada número 1 que você Fachada número 1, né? Sistemas de impermeabilizações ou telhados. Né? Vazamentos em laje de pátio, vazamentos tem amigo meu que nunca... Ele falou para mim uma vez que eu gostava de comprar cobertura. Ele falou, cara, Júlio, não compra cobertura. Eu comprei uma única vez, me arrependi amargamente, nunca mais morei em cobertura. Aí é mais um podcast. Mais um podcast. Mas tem duas características bem específicas. Então, né? Impermeabilização depois de fachada é o segundo. Isso. E depois? Elétrica. Sistemas elétricos, né? Alimentação, fiação. O pessoal instala uma carga de split enorme no verão, não lê o que pode, sai... E aí tem as questões combinadas. Né? Uma que você tem um pouco mais de controle, área comum. Área comum. E a outra que você tem
um caos enorme, né? Porque cada porta fechada, não só reforma, mas tem, dependendo da idade da edificação, ele já está obsoleta, né? Já está desatualizada, né? Precisaria fazer a adequação até para... Então, nessa sequência, né? Fachada, impermeabilização elétrica. Elétrica e a parte de ramais de tubulações, né? Que prédios mais velhos vão começando a degradar, né? Essa parte que vão gerar vazamentos ou entupimentos. Isso. Tem prédio que é construído com encanamento de ferro. Mas aí, né? Depende mais do perfil. Edificação de 30 anos para cá. Né? Depende... Acho que o Carlos conversou um caso de contaminação, mas eu acho que era por projetos que misturaram... que ele citou, sim, me chamou a atenção, é falta de planejamento, né? Porque tentaram utilizar uma base de reuso, né? Só que tem que ser destinada por tubulações específicas, né? Separadas. E é o que, se eu entendi o exemplo... O exemplo é esse mesmo. A economia está em chamar alguém, né? Para planejar, um consultor, eu quero montar um sistema de reuso aqui. O consultor vai pensar, vai planejar, vai projetar. Não vai contaminar. É que o pessoal não tem a filosofia ainda de contratar um engenheiro mensalmente. E aí vai o teu gancho. A 16280. A norma NBR 16280 fala que você tem que planejar a obra antes, controlar e entregar. Isso é norma. Tanto para a área privativa, quanto para o item 5.3, que é para as áreas comuns. Então, tem só nas normas, só no 1348, e só nas informações que já tem na internet. E se as pessoas assistirem, e tenho certeza que vão gostar do nosso podcast aqui, olha, a régua subiu. Por quê? Conselheiro está vendo, morador está vendo. E se o síndico não ficar esperto, vai perder mandato. A Prevent, isso sem falar de contratações equivocadas que falaram no programa passado. Tem contato de consultoria mensal? Deveria ter. Tem um ou outro esporádico. Geralmente, a Prevent é chamada como pronto-socorro. Porque no meu ponto de vista, por exemplo, se fosse consultoria, por exemplo, um contrato de consultoria mensal, um X por mês, você estaria acompanhando, primeiro, se tem uma inspeção predial, em que pé está de cumprimento delas. As manutenções preventivas e corretivas, você estaria mais ali também acompanhando. Na verdade, é assim, como eu tentei falar, um plano de monitoramento da saúde da edificação, algo assim, que deveria ser o ideal, que é difícil de implantar por consciência, ele tem que partir do plano. Então, porque o síndico quer fazer o seu papel. E esse que é o X da questão. A questão é, por exemplo, o síndico, antigamente estava tentando fazer muito o papel do advogado. Daí ele viu que se ele tentar fazer o papel do advogado, ele ia se dar mal. Aí ele tentavam fazer o papel da administração própria, a administração orgânica. Aí eles levaram para a administrador. E agora, mas ainda o que não está muito em uso é fazer o papel do engenheiro. Então, ainda ele tenta fazer o papel do engenheiro. É isso que a gente está tentando mostrar aqui, essa mentalidade tem que mudar, não é? E na verdade o que é que acontece, né? O que eu estou tentando colocar em termos de tecnologia, ela está aí, as informações estão aí, só que falta a gente aprender a ler. Nós somos analfabetos. A gente tem que aprender a ler. Qual é a questão? Se você tiver conceitos que eu tentei colocar aqui, fundamentos que eu tentei colocar aqui, você sabe que você pode pegar a tecnologia e utilizar ao seu favor, mas conhecendo de forma aplicada e estratégica o que você vai fazer. Porque cada edificação tem uma característica. E você tem que adaptar a um plano e seguir com esse plano. E deixar esse plano como legado. Quem conseguir fazer isso, e nós fazemos isso, implantar o plano e orientar, claro, no decorrer das questões, vão ter dúvidas, intercorrência, sinistro, um vazamento, alguma coisa, mas você vai ter isso num número muito menor de risco e com orientação certa também vai corrigir aquilo muito mais rápido e também de forma correta, porque existem manutenções que são feitas de forma incorreta e geram um baita de um prejuízo. Como? Eu faço a manutenção, eu lavo o piso das minhas garagens. Não pode. Dependendo se ela não for impermeabilizada. Não, tem gente que
paga para o zelador fazer errado. Na praia, que você tem salina, etc. Tal, lava o fogão, lava coisas que não podem lavar. Quer dizer, tem formas de limpar, né? Sim, lavagem a seco especializada. Isso, piora. Mas tem 2 comentários. O primeiro é assim, você não tentou colocar. Você colocou conceitos muito claros. Nós dois aqui, a gente brinca, a gente é uma dupla de CDFs, né? Que nós somos mais técnicos do que a grande maioria das pessoas que a gente conhece. Temos experiências complementares. Você colocou e está claríssimo, assim como o Carlos no episódio passado colocou a importância de ver o todo e chamar um especialista quando o problema é fachada, quando o problema é estrutural, chamar um especialista como você. Esse é o primeiro comentário. E o segundo é a questão de que quando você vai, por exemplo, não sei se já aconteceu contigo, Jaime, às vezes a gente vai no médico, faz um monte de exames, a gente fica curioso, abre e começa a ler. E a gente não é médico. Aí a gente começa a ler aquilo. Ficar preocupado. E você começa a ficar preocupado, eu vou morrer, vou pular. Então, o ponto, claro, não adianta só o cara ir lá ler. Ele precisa de um profissional do lado para explicar o processo. Isso aqui, calma, o que significa? Senão você chama o grande diferencial da Prevent. Eu construo o relatório junto com o cliente. Mas tem que explicar. Tem que explicar. O cara chama a administradora lá e fala, manda para mim, beleza, e sai fazendo. O Jaime tem que sentar com o cara e explicar minuciosamente, didaticamente. Às vezes o cara não tem noção, às vezes o cara é médico, nunca fez uma conta na vida. Se o cara falar, Jaime, manda para mim que eu vou sair fazendo, é problema na certa. Tem que ser a humildade, síndico, tem que ter a humildade de sentar com o especialista, seja onde ele for, se for administradora, se for... Os indicadores de portaria remota, só para te falar também, muita gente fala, manda os indicadores. Aí o cara começa a fazer pergunta que não tem nada a ver. Por quê? Porque ele quer interpretar o dado do jeito dele, ele quer adivinhar como está. Ele não sabe. Caso também. Então, ele a humildade não sabe de contratar um especialista e o especialista ter a determinação de sentar do lado dele e mostrar o que significa. Senão ele vai, como a gente, abrindo, meu Deus, vou morrer aqui porque fiz o exame médico. Sim, e tem coisas, né, para usar o teu gancho de portaria, a pessoa não sabe nem o tipo de portaria que existe, não sabe nem o perfil que ele tem para ele poder até pedir a um orçamento. Não sabe pedir, já é o começo, né? Então está no teu mercado, tem no meu mercado. Por exemplo, vários laudos de inspeção predial que são, tal qual na medicina, laudos de clínicos gerais, não nenhum problema disso, a vocação é essa, só que, tem uma infiltração lá na laje do térreo. O que vai ali adiantar no relatório de recomendação desse engenheiro? Nós não fazemos isso. Nós indicamos uma consultoria para continuar o estudo. Muitos ali, ou todos praticamente, vão dizer, fazer a nova impermeabilização. Só que se você fizer isso, às vezes você passa por cima de uma série de situações. Será que eu não tenho um problema na tubulação? Que está gerando problema e não é na manta? Será que eu tenho um problema de uma rede elétrica que por acaso está conduzindo a água quando chove, jogando? Aí o cara gasta uma fortuna na obra de impermeabilização e aí quando ele vai lá e consegue diagnosticar e ainda fala com a empresa. A empresa falou, você me pediu para trocar a manta, eu troquei sua manta, custou R$1 milhão. Eu não vi essa caixa de elétrica. Não era o objetivo dela. Por isso que é importante o quê? Chama um especialista, ele vai diagnosticar a falha, vai se aprofundar naquilo e vai te indicar. Mas tudo começa na inspeção predial, né? Isso, então, mas o risco justamente mesmo ele sendo superficial, muitas vezes. O genérico. O genérico, né? Seja genérico o que ele recomenda. Se não tivesse isso, ia ser pior ainda, né? Ia, mas assim, o remédio errado. Né? Vai no médico lá, tudo é virose. Né? Sem fazer exame, sem fazer mais análise. Né? Essa questão que é a minha briga de mercado. Né? E aquele posicionamento fala, poxa, o laudo da Prevent é mais caro. Mas a investigação é mais minuciosa, ela é mais assertiva. E você vai gastar, com certeza, uma relação custo-benefício muito menor, porque o desempenho que eu vou te dar no programa proposto, ele é alto. Mas o seu, mas é uma inspeção predial. Sim. De qualquer maneira, é a inspeção predial mais detalhada. É o que tem, é um produto de norma. Se eu contratar o seguro com aquele... o amplo com
Sim. Aí você só vai perceber a hora que você for usar o seguro. Puxa, mas não cobre isso, mas não cobre aquilo. Isso. Quando você pegar o relatório, qualquer um, que não seja da Prevent, modéstia à parte, você vai, puxa, mas o da Prevent coloca isso, me deu essa orientação, o outro não deu. Ou seja, você vai ter que complementar, vários relatórios a gente complementa, né, com a informação. De qualquer maneira, eu acho que hoje a inspeção predial é fundamental. O prédio que não tem inspeção predial está no caminho errado, né? Para mim, a ordem está inversa. E eu quero aproveitar justamente esse canal aqui vou até falar para a câmera lá, desculpe. Pode falar. Aproveitar para você. Inspeção predial é super importante, mas ele é um processo de auditoria. Como é que você vai auditar algo que provavelmente você não tem? Você precisa de cumprir a NBR 5674. Você precisa ter um plano de manutenção na sua edificação. E aí sim, periodicamente, ter o relatório de inspeção predial auditando este processo. O mesmo vai ocorrer com a norma 16280 de gestão de reformas, que você divide na área privativa e divide na área comum. Toda vez que você for fazer obra na área comum, usa NBR, traz um consultor, porque a norma te indica isso, com RT, com tudo. RT é só certificado, tá? De que aquele serviço foi feito por um profissional. Tal qual você foi na padaria e pediu a nota fiscal. Nota fiscal é o certificado que o estabelecimento tá com CNPJ lá, agora, paga imposto. Cláudio, tem vários níveis de profundidade. Então, por exemplo, no episódio anterior, o Carlos deixou super claro que ele faz a primeira análise geral do risco operacional. E em função dele identificar questões específicas, estruturais, de patologia, ele recomenda que se vá a um especialista como você. Agora, o especialista como você também deve ter vários níveis de consultoria, vários níveis de atuação. Esse que você falou que já quando a vaca foi para o brejo, que já está num litígio, que já passou 5 anos, mas que tinha vícios construtivos e tal, você vai ter que fazer os ensaios e uma série de coisas. O Jaime até fez uma pergunta que você respondeu parcialmente, que que técnicas que você usa, né? E acho que seria legal você listar um pouco. Mas a pergunta é assim, tem coisas simples no teu trabalho também, que são coisas mais de você sentar e numa visita você matar? Tem coisas simples. Quanto mais planejado... Quanto mais cedo, na verdade, te envolver. Eu diria que, na ordem, eu acho que é mais planejado e mais cedo. Tá. Né? Um prédio que já está com o síndico operando e ele tem algumas políticas de manutenção implantada, tem uma rotina mais lógica, com certeza ele não tem muitos acidentes graves ou incidentes graves, tão latentes assim. Então, muitas vezes a gente consegue, com simples orientações, melhorar o procedimento. Quando o prédio é muito negligenciado, seja novo ou não, né, é aí que começa a gerar. Porque assim, eu preciso da informação aqui de projeto. Não tenho projeto. Como não tem projeto? Por quê? Não tem a guarda correta. Não tem um arquivo correto. Ou seja, quanto mais negligenciado... você está dizendo que o condomínio perdeu toda a documentação. Exatamente. Tá? Mas em algum momento... Não sabe nem onde furar mais na parede. Ou é tão antigo que não tem mais nada. Mas em algum momento... E em algum momento teve e se perdeu, né? Não está mais atualizado. Ou atualizado ou perdido mesmo, né? O perdido mesmo. É complicado. Questões de atuação da engenharia, né? Falando só na parte da engenharia civil, nós temos a inspeção predial, que é a constatação. O primeiro nível é visual, né, das instalações da edificação, sistemas estruturais, revestimentos, campeões, né, em fachadas, sistemas de impermeabilização, sistemas elétricos, hidráulicos. São os 5 pontos principais, né? Passa-se sim por equipamentos, elevadores, bombas e tudo mais, né? Mas não se adentra muito na especialidade, na particularidade de cada um deles. E a vocação desse relatório é se encontrar, indicar, procurar dar as hipóteses daquela ação, por que aquilo ocorre, e graduar, a norma pede 3, né? Em grau 1, 2 ou 3, do mais severo para o mais leve, né? Para que o síndico possa ter um levantamento em planilha, quais são os eventos e quais as prioridades
que ele tem. Puxa, essa aqui eu tenho que atacar primeiro, essa aqui eu posso, né, ter um grau de risco menor, para ele poder administrar. Mas se a gente chega e o síndico parte disso, o que já é uma boa, não é o ideal, né? Porque o ideal é que ele já tem um programa de manutenção já e vir cumprindo. E a auditoria é só mostrar que, puxa, a manutenção da sua fachada a cada 5 anos não está dando. Precisamos fazer um processo corretivo, porque tem apartamento criticando a infiltração. Então você vai ter que encurtar o seu período ou melhorar o seu procedimento para ele durar mais de 5 anos. Alguma coisa você vai ter que fazer e a inspeção predial vai te dar esse alarme para que você corrija o seu processo que você tem. É o processo de melhoria contínua. Sim, o programa de manutenção, então, na verdade, todos têm que ter. Esse é a base do que eu preconizo para se ter um... Quando você chega no prédio... E não a inspeção predial. Porque a inspeção predial vai te mostrar, você está doente com isso. Ele não te dá o teu programa de alimentação. Ele não te dá o teu programa de exercício que você vai ter que fazer. E quando você chega em... Ou seja, a Inês é morta. Já estou te mostrando tudo que você tem aqui. De cada 10 prédios que você vai, quantos tem? Nenhum. Nenhum? Nenhum que eu vi. Nossa, olha isso, gente. Síndico, atenção. O Carlos levantou o ponto dos riscos e vulnerabilidade. Olha a experiência do nosso especialista aqui em patologias e em estruturas. Nenhum prédio tem isso bem. Então vamos começar a nos conscientizar. A primeira contratação que tem que fazer agora que vocês têm, colocar em mente, é fazer esse programa de manutenção. Isso. E não é genérico. Não. Entendi. Porque tem aplicativos que você contrata, você cadastra o sistema e ele vai te dar algumas periodicidades lá. É o genérico. Aquela situação que está cadastrada pode não se aplicar à característica da sua edificação. Sabe o que eu vejo assim, ó? E tem gente achando que tá tudo bem. Tem síndico profissional achando que conhece. Tá tudo bem. Que conhece manutenção. Jaime, eu chego em condomínio, o condomínio está quebrado. É aquele negócio que eu falo sempre, o cara vai para o supermercado só quando ele está morrendo de fome. Aí compra tudo errado, né? A gente já falou isso, você já me convidou para dar aula em alguns dos das capacitações do Vale Síndico, eu vou te lembrar essa. Eu pego o condomínio está quebrado, os caras não têm, aí eles põem uma garantidora, que está certo porque a inadimplência foi para as nuvens, aí as pessoas começam a não pagar e perder seus apartamentos, o cara perde o seu apartamento e não inicia, e você vai olhar, tem 4 porteiros ali, o cara está com o orçamento tomado 80% por mão de obra, e ele não abre mão desse conforto, que é um conforto. Você sabe como é que funciona a previsão orçamentária? Uma sensação de conforto. Você sabe como é que funciona a previsão orçamentária? É assim, ó. A gente vai fazer previsão orçamentária, aí eu apresento lá o orçamento anual. Aí tem percentual os valores. Aí você vai perceber que custo fixo, ele passa dos 90%. Incluso mão de obra, de portaria, tudo que você está falando. Aí tem a parte administrativa toda. E a manutenção, você sabe quanto que gira a manutenção de condomínio num orçamento? Essa é a sua especialidade, essa eu quero ouvir seu número. Então, 5, 6%. Nossa. Você sabe aonde eles querem mexer na taxa? Porque às vezes... Diminuir manutenção. Diminuir manutenção. Nossa. Então, mas eu falo que esse é um bom investimento. É? Esse é um bom investimento para o meu escritório, para os escritórios de engenharia e para as empresas que fazem obra de grande vulto. É um excelente investimento. Porque vai que vocês fazem uma poupança invertida. Sim. Vocês fazem um investimento a qual vocês estão negligenciando na manutenção, aumentando o padrão da obra de recuperação e correção, porque não dá mais para fazer manutenção. Aumentando preventivo, o risco. Aumentando o risco, aumentando uma série de situações aí de reclamações de moradores. Então, a percepção de que o síndico é bom ou não. Né? Então, assim, síndico bonzinho, para mim, é o cara que realmente faz o certo. É que o síndico, ele quer se manter, muitas vezes, no poder. Agradando o bolso. Agradando o bolso. Qual é a maior sem esquecer do dele? artigo 1348. Se ele for profissional, sem esquecer da lei do consumidor. Sem esquecer de cada vez mais as pessoas vão estar conscientes e vão estar cobrando na dele. portaria, um profissional. O que
o síndico profissional, a primeira coisa que ele faz, alguns quando eles entram, eu vou dar um tapa na portaria aqui. Eu vou dar um tapa, vou embelezar, vou transformar assim, para a entrada que vai melhorar. Primeira coisa. Agora, ele está preocupado com a parte de manutenção? Não, ele vai dar um tapa na portaria, porque é o jeito que ele preservar. Então, eu escuto isso sempre, e todo síndico profissional, lógico, tem exceção, eles partem para esse tipo de... Mas você sabe por que ocorre isso? Você sabe por que ocorre isso? Porque o síndico profissional... O síndico profissional, normalmente ele está entrando o quê? Quando ninguém quer mais pegar. Então o leite está meio que... é terrível também. Porque é terrível, porque aí ele tem que, para se sustentar, agradar, daí ele vai dar um tapa na portaria. Sim, daí, sim. Em vez de acabar O que muitas administradoras fazem também? Ela vai falar o que todo mundo quer escutar. Então, assim, eu às vezes eu sou um pouco odiado, às vezes um pouco assim, porque quando eu vou em Assembleia, bem-vindo ao clube. Eu falo que tem que falar. De manutenção, se estão negligenciando aqui, vocês vão pagar mais caro, lá na frente tudo. Estão negligenciando. Vocês, por que hoje a economia... Porque vocês negligenciaram. O pessoal fica olhando assim, mas é verdade. Muito administrador, advogado, começa a torar lá alguma coisa assim, eles escondem debaixo da mesa. Ou então joga com a galera. Então não, eu não. Concorda, né? Eu não concordo. Né? Então, mas aonde que a gente tem? A gente tem um vício. Não, mas eu concordo e sou muito criticado. O que a gente tem? A gente tem um vício de mercado. Que você foi muito bem colocado. E o que acontece? Esse novo síndico vem com uma tábua de salvação. Eu vou fazer algo para resolver os problemas. Síndico, né, conhecido como solucionador de problemas. Eu resolvo os problemas. Né? Aí tem para mim só que quando ele tá realmente se afundando, ele tenta achar o bode expiatório do negócio. Entendeu? Então, puxa, eu estava estourando o caixa do condomínio. A administradora não me falou nada. Nossa, a culpa é disso. A manutenção, a culpa essa do administradora não faz direito as coisas. Entendeu? Então ele culpa o cara que deveria estar controlando os indicadores, que é ele. Né? A única coisa que ele precisaria ter, administradora, qual é o meu caixa? O meu consultor de engenharia, qual é o meu plano de manutenção? Ele não precisa saber. Mas qual é? Sim. E se ele entrar no prédio para resolver o problema, ele já teria uma diretriz. Ele não poderia fugir dessa diretriz. Entendeu? Então, assim, tem-se uma grande oportunidade de corrigir por esse programa aqui. Relatório somente. Sim. E ali, ele ser um gestor e analisar. Como é qualquer diretor de empresa. Diretor Exatamente. de empresa, tudo bem, ele pode ir na linha de produção, até para conhecer, não estou falando, mas no dia a dia, o que ele faz? Ele recebe o relatório, ele vai olhar, está tudo dentro daqui, está tranquilo, está dentro do meu índice aqui. Sim. Aí ele vai ter mais parâmetros, vai gerir melhor o condomínio. É impressionante quando a gente começa a trabalhar conhecimento e já lembrar daquelas conversas que a gente teve sobre inteligência. Você falou, vamos pôr o nome inteligência no podcast, né? Mas, na verdade, assim, a gente está pondo conteúdo inteligente, que é muito, muito melhor. Com certeza, parabéns. Com certeza nós vamos te chamar para novos desafios. Não falei nem de obras em condomínio ainda. Não, tem muito assunto. Isso aqui vai para 10 horas de podcast. Para a gente até não exagerar muito na dose, mas, olha... Na verdade, nós vamos ter... 23 anos fazendo isso, respira o condomínio. Eu faço formação de síndico profissional, né? Não convidar o Cláudio aqui. Então, já está convidado, então, para vir para a parte de manutenção que vai ter do condomínio. Será um prazer. Justamente, eu vou convidar também o Carlos do condomínio. O Carlos, e a gente vai... E aí o Júlio vai fazer o meio campo para mim, né? Já comigo. E para a gente colocar isso em mais horas, né? Para o pessoal aprender mais. Tem uma questão cultural aí para a gente mexer, para a gente mudar, porque tem que mudar alguns paradigmas. Sim. Colocando esses paradigmas no seu devido lugar, mostrando que tem uma nova forma, não é nem nova, é a forma que a norma preconiza. Eu não estou inventando nada. Não. Se você simplesmente entender o que é a lei, qual é a sequência que eu tentei explicar, do que ocorre desde a comissão dos moradores e o papel, todos vão entender e o que é preciso ser feito. Então vai ficar mais fácil. Isso tende a você ter o quê? Menos conflito.
menos problema, porque começa a ficar tudo mais claro. Prestação de contas, aprovações de obras, trazer um bom consultor, mais clareza, mais lucidez para o processo. O grande papel que eu queria desenvolver, muitas vezes estou desenvolvendo com o síndico, obviamente, mas isso não seja até uma utopia, mas realmente levar isso também para os condôminos, entendeu? Para eles entenderem como realmente funciona o prédio deles. Como... Então, eu queria fazer um spoiler aqui de um negócio que eu estou trabalhando com o Vander, que eu já te mencionei, mas vou jogar aqui, que é a tal da cartilha do condômino. Exato. O Vander fez 11 episódios da cartilha do condômino. Nós estamos trabalhando com ele para quando lançar isso. E essa questão, para a temporada 2 dele, já tem que trabalhar essa questão da profissionalização do síndico condômino, do condômino. Porque não adianta nada você ter um síndico que tem uma atitude profissional, e aí não estamos falando só de síndico profissional, estamos falando da grande maioria dos síndicos, que é o orgânico, de ter uma atitude profissional, como fazer para que a cultura do condomínio seja uma cultura de engajamento, de mudança, de responsável. Isso é spoiler para os próximos. Aí em breve vamos anunciar. Eu chamo isso de condômino consciente. Condômino consciente, o nome é muito bom. Isso daí também espero que saia do como do ele está papel e venha pra prática, comprando, né? como ele está comprando o apartamento, quais são as regras, quando ele assinou, Então, mas quais... isso tem culpa da construtora também. Não. Ah, Dele claro que não tem. estar esclarecido Mas também. então, mas aí Por isso que eu acho que expliquei lá atrás, o do papel da condômino construtora consciente. na venda, o papel da construtora na venda seria essa conscientização. Eu já vi construtora fazer, mas muito de forma superficial. Sim, a sim, entrega, ela tem como se aprofundar entrega. muito mais. Sim, mas deveria ser vários encontros para ele ir Sim. mostrando como que é morar em condomínio, mesmo que o cara já tenha morado, mas naquele condomínio é diferente, entendeu? Mas é assim, isso aí é um sonho. Vamos ver que Passo a passo. passo a passo. Vamos em frente, trazendo conteúdos relevantes. Isso. E essa questão, já estou vendo a temporada. Eu estava na temporada 2, agora eu já estou lá na temporada 3 com o condômino consciente. Ó, temos bastante coisa, hein? Bastante coisa. Mas eu queria levar esse encontro para muito mais horas, mas Adorei. o tempo urge, né? Adorei. Foi um prazer. Quais são as suas considerações finais aqui? Eu agradeço imensamente a sua participação, foi demais. Volte, com Eu certeza. que agradeço, eu agradeço mesmo o convite. Primeiro você clica no like aí, né? Claro. Isso, dá um like. Né? Inscreve aí no Isso, canal e isso. divulga, né? Essa é a questão para que também o seu condômino entenda e possa te ajudar. Mas assim, a dica é: acredite, tem muitas pessoas boas, muitos profissionais bons que já passaram por aqui, vão passar, que são consultores, que são referências para o mercado, que podem te ajudar nessa luta diária aí de ser síndico. Né? Então, assim, você não está sozinho. Com certeza. não. É isso, esse é o convite. Sempre vai ter a orientação correta dos profissionais que passaram por aqui e é só aproveitar. Meu amigo Júlio. Queria te agradecer, Cláudio, a sua disposição de vir até aqui, compartilhar seu conhecimento. Não foi uma tentativa, não. Foi uma execução, uma entrega, como eu gosto de falar. Feliz. Sua entrega foi muito boa. Podemos ficar 5 horas aqui falando, só que a gente vai cansar muito os nossos síndicos, as pessoas que nos assistem, né? Mas com certeza vamos chamar de volta para assuntos tão relevantes quanto e que tem muito a explorar aí. Muito obrigado. Sou eu que agradeço. É isso aí. Quero agradecer novamente. Pessoal, finalizamos nosso episódio 6. Os outros episódios já estão disponíveis no canal. Muita procura, muita badalação, né? Muita gente mesmo. E eu só tenho a agradecer. É um sucesso. E espero vocês no próximo episódio 7. Um beijo para todo mundo aí e até mais.